Eu vou falar pra vocês, a gente sabe, né, que existem diversas causas para queda de cabelo. Hoje eu queria conversar com vocês especificamente sobre as quedas de cabelo que acontecem pelo uso de medicamentos. E aí eu vou citar alguns medicamentos aqui, não vou falar especificamente sobre determinado medicamento, mas eu vou falar de uma forma geral aqui. E a primeira coisa que a gente precisa lembrar aí é que assim, a gente tem um ciclo capilar, onde a gente tem uma fase de crescimento, né? Esse fio é estimulado a crescer. Depois a gente entra numa fase de repouso e esse fio é estimulado a se desprender para que um novo fio comece a nascer. Quando a gente introduz alguns medicamentos, o que acontece é que a gente acaba acelerando esse ciclo capilar. A gente interrompe o estímulo do crescimento, a gente passa para essa fase de repouso e depois a gente evolui para a queda. Claro que isso acontece de uma forma mais acentuada, mas não tão acentuada como acontece quando o paciente está fazendo uso de quimioterápicos, onde a gente tem uma interrupção muito abrupta da fase de crescimento e uma queda muito exagerada. E quando a gente fala dessa queda de cabelo por conta da introdução do medicamento, não é num curto intervalo de tempo. Então, por exemplo, você começou um medicamento e deu aí 1 semana, 10 dias, você tá com queda de cabelo. Não. A gente observa nesses pacientes que tem como causa o uso de medicação, um intervalo aí da introdução do medicamento até a evolução do quadro de queda, é um período de 3 a 4 meses. E aí falando para vocês alguns medicamentos que podem eventualmente evoluir com queda de cabelo. Anticonvulsivantes, algumas medicações para transtorno de humor, o uso da isotretinoína, que é o famoso Roacutan, que a gente prescreve bastante na dermatologia, alguns medicamentos para pressão. Existem alguns antidepressivos, algumas classes mais antigas, hoje as mais modernas não evoluem tanto com quadro de queda de cabelo, também podem dar. O anticoncepcional, às vezes tem algumas pacientes que me reclamam mesmo de queda de cabelo pelo anticoncepcional. O que acontece não é tanto com a introdução do medicamento, e sim, você vinha fazendo uso desse anticoncepcional e por algum motivo você interrompeu, você também pode observar um quadro de queda maior aí depois da interrupção. Se você notou aí uma queda de cabelo depois da introdução de algum medicamento, é muito importante que você procure um profissional que tenha habilidade em tratar as doenças do cabelo e do couro cabeludo, para que seja feita uma identificação correta, porque às vezes pode ter alguma outra coisa associada ou não seja diretamente relacionada ao uso do medicamento. Por quê? Se a gente observa que é sim um quadro de queda de cabelo por conta do medicamento, muitas vezes a gente consegue conversar com o profissional que introduziu o medicamento e verifica a possibilidade de troca de medicação, ou quando isso não é tão simples assim, né? A gente entra com tratamentos coadjuvantes para não deixar essa queda ser tão exacerbada assim. Lembrando que essa queda de cabelo, ela é totalmente reversível. É bom a gente entender que o que está acontecendo é só uma passagem mais rápida da fase de crescimento para essa fase de queda. Ou seja, do mesmo jeito que está tendo um crescimento e uma queda, vem nascendo um novo fiozinho ali naquele buraquinho onde você teve a perda de cabelo, tá bom?